Vamos lá. Sei lá, aperto para ligar a câmera e não liga. Aparece um negócio que não é possível ligar a câmera. Começando aqui, nós vamos falar de tribo na fronteira do México com Estados Unidos se ergue contra muro que Donald Trump fez. É uma tribo com um nome um pouco diferente, né? Tohono O'odham, não sei se assim se pronuncia, que se estende pelo estado americano, desde o Arizona e pelo estado mexicano de Sonora. Daniel está chegando. Pode começar, Mariana Miak. Saudade de você ler um pouquinho. Tribo na fronteira do México com os Estados Unidos se ergue contra o muro de Trump. Tribo eu não sei como ler isso. Se estende pelo estado americano do Arizona e pelo estado mexicano de Sonora. Na ardente areia do deserto entre México e Estados Unidos, os ameríndios cantam e dançam invocando o seu totem, a águia, contra o muro fronteiriço que o presidente Donald Trump pretende construir e que dividiria ao meio suas terras ancestrais. Quero que a explicação aqui hoje seja do Paulo. Pode começar a explicar, Paulo. O primeiro parágrafo. E na ardente areia do deserto, entre México e os Estados Unidos, tinha uma tribo chamada Tohono O'odham, que era composta pelos ameríndios, que cantava e dançava invocando o seu totem, que era a águia, contra o muro que o Donald Trump fez. E por que eles querem dançar, cantar e estão fazendo isso contra o presidente dos Estados Unidos? Porque está dividindo a terra dos ancestrais deles. Aí vai ficar um pedaço onde e outro pedaço onde? Vai ficar um pedaço no Arizona e o outro em Sonora. Que está no México. É. Tá ótimo. Pode continuar, Mariana, próximo parágrafo. Os ritmos da dança tribal rompem o silêncio do deserto árido de Sonora, enquanto as mulheres, com os pés descalços e envoltas em incenso, agitam seus vestidos coloridos em uma paisagem de cactos imponente. Tá. Aí não vai precisar nem de explicação, porque está falando que eles estão fazendo a dança com a pretensão de que o seu totem. O totem aqui é o quê, Gabriela? Falou que o totem é a águia, mas o que é um totem? Vamos dizer, um Deus para eles que protege eles de alguma coisa? Exatamente. Então, eles estão cantando e dançando, invocando o totem, que é a águia, para que esse totem não permita que o governo dos Estados Unidos faça a divisão do território dos ancestrais dele. É uma região árida, então as mulheres cantam, dançam naquela região bastante arenosa. Pode continuar a leitura, Júlia. Oi, Júlia. Estou aqui, ó. Leia no meu. Tá. Este é o nosso território e queremos ser muros, sem muros. Exclama Alicia Churrurra. Esse é um nome que a gente às vezes não pronuncia corretamente, tá? O nome não importa. De 80 anos, representante do Conselho Supremo da tribo. Sua face se contrai enquanto faz seu discurso de protesto, entre uma bandeira do México e a outra dos Estados Unidos, içadas para a ocasião. Então, pode explicar você mesma, Júlia, esse parágrafo que você leu. Quem que é essa Alicia Chucurrua? Representante do Conselho Supremo da tribo. Que tribo?
Tohono, tá. E ela, como representante, ela solicita o quê? Não, eles não querem muros no território deles. E esse muro é para quê? Para dividir as terras Para dividir as terras de quem? dos ancestrais. E por que o Donald Trump quer fazer isso? Para que ele quer fazer esse muro? Qual é a intenção de fazer o muro nesse local? Essa é a pergunta principal do texto. Por que ele está fazendo essa muralha, esse muro? Que a gente vê direto na televisão. Ele está fazendo um muro só para fazer bonito? Fazer um muro lá para ficar lindo o muro? Professora, posso falar? Pode falar. Eles estão fazendo um muro para não ter a entrada de imigrantes do México para os Estados Unidos. Muito bem, é isso mesmo. Não só do México, porque todos os latinos aqui da América do Sul, da América Central, vão até o México. E de lá eles têm que ultrapassar essa barreira para adentrarem o continente, o país chamado Estados Unidos. E o Donald Trump e outros governantes anteriormente ergueram e querem aumentar para evitar essa migração. Eles não querem latinos lá. Essa é a pergunta principal do texto. Pode continuar a leitura, Daniel. Em sua língua nativa, explica como a sua tribo, cuja terra ancestral se esconde pelo estado americano do Arizona e pelo estado de Sonora, se romperia com o muro que Trump prometeu como solução para o tráfico de drogas e a imigração ilegal. Então vamos de novo, Daniel. Bem devagar, porque você não vai conseguir explicar assim. É você que vai explicar. Bem devagar. Você vai ler calmamente para você explicar. Pode ler. Em sua língua nativa, explica como a sua tribo, cuja terra ancestral se estende pelo estado americano do Arizona e pelo estado mexicano de Sonora, se romperia com o muro que Trump prometeu como solução para o tráfico de drogas e a imigração ilegal. Então, vamos explicar agora. Alguém, sua tribo, da sua língua latina, falou o quê? O que o muro ia fazer? Para Donald Trump, por que ele quer erguer o muro? É esse final aqui, ó. Para impedir o tráfico de drogas e imigração ilegal. Tá, e o que aconteceria com a terra dos indígenas se tivesse realmente um muro? Se romperia. Romperia? Qual o sentido do romper aí? Seria meio que dividida. Dividida onde e por quê? Olha, o desenho da tia Tânia aqui. Vamos lá. Então, faça de conta que aqui a tia Tânia tem, ó, de um lado, o muro é esse aqui, né? De um lado eu tenho os Estados Unidos, do outro lado tem o México. Eu faço o muro. Quando eu faço o muro, o que eu faço com as terras indígenas desse povo, Daniel? Daniel? Você vai criar meio que uma divisão entre essas terras. Exatamente. Eu vou dividir as terras. Quando eu divido as terras, como que elas ficam? Uma parte vai ficar nos... Daniel? Uma parte das terras vai ficar, ou vão ficar, nos Estados Unidos. E a outra parte vai ficar no México. Então, eu estou dividindo a terra do povo indígena. Um pedaço vai ficar num local, outro pedaço vai ficar no outro. O povo vai ficar dividido.
Na Segunda Guerra Mundial, eles fizeram isso com a Alemanha. Fizeram um muro na Alemanha, cortou a cidade de Berlim no meio. Então, nós tivemos a Alemanha Ocidental e a Oriental. Então, era um povo só, dividido por um muro. É o que acontece aqui em relação ao texto. É um povo só que, se fizesse o muro e se tiver realmente esse propósito, vai dividir. Um povo fica pertencendo aos Estados Unidos e o outro povo vai ficar no México. Pode continuar para mim, Paulo. Leitura. Paulo, cadê você? Leia. Seu microfone tá mudo. Cerca de 3.000 torronos vivem na área, a grande maioria do lado americano, e seus movimentos foram restringidos nos últimos anos por uma cerca fronteiriça cada vez mais impenetrável. Então, veja o que aconteceu. Cerca de 3.000 torronos vivem na área. A grande maioria agora do lado americano. E seus movimentos estão restritos. Foram restringidos. Por quê? Por causa da cerca, que é praticamente impenetrável. Marina, pode começar a leitura. Eu, professora? É, você? Para refletir. O historiador estadunidense David Stannard considera que os povos indígenas viveram o holocausto mais longo da história da humanidade. Holocausto é um termo utilizado para designar o genocídio de judeus do século XX, cerca de 6 milhões. Porque é possível ter esse entendimento do historiador sobre a história dos povos nativos americanos? No século XX, nós estamos em qual século? O pessoal 21. responde. 21. 21. Então, no século passado, houve um massacre de judeus, onde, em média, 6 milhões de judeus foram exterminados. Isso tem a ver com a Segunda Guerra Mundial. E esse historiador falou que o que aconteceu na América também foi um genocídio. Também foi um holocausto. Por quê? Porque milhares de nativos americanos foram extintos, foram exterminados. Então, a colocação dele é que nas duas formas é holocausto, tanto dos judeus quanto dos nativos. Houve aí um massacre, houve um holocausto, uma morte em massa. O que é uma morte em massa? Muitos de uma só vez. Vocês vão pegar o caderno e nós vamos fazer um pouco de dever. E vamos continuar com essas aulas. E hoje eu já vou mandar mais páginas para estudar. Pode colocar aí para a professora. A data, hoje são 13 do mês 8 do ano de 2020. A página é a 12 e a questão é a 1. Pronto? Vamos lá. Após a conquista, os espanhóis
construíram o centro do vice-reino da Nova Espanha sob Tenochtitlan. O Templo Maior, um dos principais templos astecas, foi destruído, dando lugar à Igreja de Santiago. A Igreja de Santiago pode ser observada na imagem. Agora vem a pergunta. Vou fazer a pergunta agora para Marcela. Marcela, quando os espanhóis destruíram o templo asteca e construíram uma igreja com o nome de Santiago, qual era a intenção deles? Destruir um para fazer outro? Por quê? Abram as câmeras. Para poder se redimir, Redimir do quê? porque eles destruíram o templo asteca e construíram outro. Mas Como uma forma de... eles construíram outro templo asteca? Não, a igreja de Santiago. Bom, mas então, para redimir, tinha que construir outro templo asteca. Ué. Eles não construíram um outro templo asteca, então eles não redimiram. Então, eles fizeram o que com isso? Para redimir, teria que construir outro asteca, e não um espanhol. E eles construíram lá, eles detonaram com aquele e fizeram um deles. Para quê? Para mostrar que eles tinham mais poderes do que os astecas? Lógico, para falar agora isso aqui é nosso. Quem manda aqui somos nós. E é do nosso jeito. Quando tirou o templo asteca, era um templo politeísta. Quando eles colocam a igreja deles, já é monoteísta. Já tem a influência da religião deles. Vamos colocar lá. Fábio está na aula, Fábio? Eu tô. Ah, tá com a câmera aberta ou fechada? Eu aperto e não quer dar pra ligar a câmera. Ah, então você resolve isso aí. Não quero Eu falei saber. que não é possível, eu mandei uma foto lá no seu WhatsApp. Ah, eu vou ver. Daqui a pouco eu abro lá. Já tendo que você juntinho com ela. Deixa eu ver aqui, Fábio. Enquanto você copia, olha aqui.
que tem que fazer para melhorar isso, Fábio? Não sei, não. Tem que arrumar. Pede a mamãe, sua mãe sabe tudo. Sua mãe é craque. Chama ela aí e pede ela para te ajudar. Quem terminar essa pergunta, essa resposta, já vai ler a outra para me dar a resposta. Daniel, fotografa e põe lá no grupo, Tia Tânia. Faz um print. Tá. Coloquei lá. Obrigada. Por nada. Vou pedir agora para a Marina Dias fazer a próxima leitura e a próxima explicação da resposta. Nota 2, professora. 2. A imagem. A imagem a seguir retrata um dos patrimônios da humanidade. Qual que é esse patrimônio, Marina? Machu Picchu. Machu Picchu. Pode ler. Machu Picchu é uma cidade em Fortaleza e foi revelada ao mundo somente no início do século XX, isto é, não foi alvo da conquista espanhola. Explica que as características naturais apresentadas na imagem ajudarão a cidade a ter um destino diferente de diversas edificações acesas no contexto da conquista espanhola. Tá. Nós estamos falando do Peru. Machu Picchu está no Peru. Falou que Machu Picchu só foi descoberto no século XX. Considerando toda essa colonização a partir do século XV, XVI e XVII, essa cidade não foi destruída. Por que ela não foi destruída, Marina? Por que os espanhóis não a destruíram? Por causa que ela era uma cidade fortaleza. Não, senhora. Não é porque ela era fortaleza, não. Ela era. Ela até hoje tem a parte de muralhas. Mas eu quero saber o que mais tinha que evitou que os espanhóis a destruíssem. Olha direito a imagem. Olha. Olha bem olhadinho. Porque ela fica entre montanhas? Sim, mas mais ainda do que as montanhas. Que era alto? Que era alto, que era difícil acesso, que tinha que passar pela floresta para chegar aí, que estava longe, que não foi visto com facilidade. Então, isso dificultou, isso impediu a destruição de Machu Picchu pelos espanhóis. Vamos lá.
Pronto? Daniel, coloca no grupo, por gentileza. Ok. Vamos lá. Obrigada. Numeral 3. Pode ler para a tia Tânia, por favor? O Nicolas. O Nicolas não tem microfone. Ah, tá. Então, pode ser o Fábio. É onde? É aqui, ó, a questão do mapa. Introdução. Observe o mapa a seguir e responda as questões 3 e 4. Observa aqui que nós temos o Canadá e aqui nós temos a divisão dos Estados Unidos. Oceano Pacífico, Oceano Atlântico. Nós temos aqui uma parte mostrando a Rússia, o Alasca, o Havaí, tudo mostrando aqui direitinho. Pode ler o 3, Fábio. Ler e explicar. Identifica a influência dos povos indígenas na construção dos Estados Unidos. Quando você observa o mapa, Fábio, qual é a influência dos povos indígenas nessa construção? Não. Vou voltar aqui para ver se eu ajudo o Fábio. Maias. Vou ver aqui onde que eu vou ajudar ele. Professora, qual que é a pergunta que você fez para o Fábio? Aqui, Fábio. Leia aqui para a tia Tânia, olha, no livro da professora, na tela. Achou? Fábio? Achei. Então, leia aqui para a tia Tânia. Os povos da América do Norte. Leia. Alabama, Alasca, Arkansas, Mississippi, Utah, Wisconsin e Dakota são dos diversos nomes de origem indígena nos estados norte-americanos. Isso revela a diversidade dos povos que vivem neste território antes dos ingleses chegarem e mudarem suas histórias. Vamos lá. Quando nós lemos esse fragmento de texto, a gente vai observar o quanto os povos indígenas massacrados, exterminados, ainda influenciaram na construção de um novo país. Até mesmo pelos nomes, Mississippi, Arkansas e assim por diante. Então, assim, indiretamente, eles influenciaram até nos nomes. Eu não sei falar inglês, mas eu imagino que deve ter uma enormidade de palavras indígenas dentro do idioma americano, que vocês provavelmente não aprendem nos cursos de inglês, mas que no dia a dia lá é falado, assim como nós temos. Vamos lá. Questão 3.
Tá faltando um U. Pode colocar lá no grupo? Por favor. Quando a reunião acabar, eu vou chamar outra vez. Pronto, Daniel? Uhum. Agora, vou fazer a pergunta de novo para o Fábio. Se ele estivesse aqui, né? Ele já saiu. Vamos lá. Vou fazer então para o Heitor. Heitor, considerando, já é a pergunta 4, considerando que o país chamado Estados Unidos absorveu grande influência dos povos nativos, você considera que houve um respeito dos Estados Unidos pelos nativos? Não. Não. Por que não? Eles construíram um muro. Isso é agora, lá. né? Antes disso, eles fizeram o que com os nativos? Lá no passado, quando nós estudamos ontem, o que o povo inglês fez com os nativos? Houve o quê? Eles achavam que eles eram do diabo porque eles faziam os rituais deles, a cultura Sim, deles. então houve uma imposição de cultura. Antes da imposição de cultura, o que houve? Um massacre? Um massacre. E esse massacre, ele foi de armas e também houve o extermínio por meio das doenças. Foi os dois extermínios, os dois tipos de massacre, né? Então, isso tudo vem nos mostrar que, apesar deles herdarem algumas crenças, algumas informações, algumas culturas dos povos nativos, não houve respeito com esse povo. E ainda não há. Porque esse povo hoje, assim como os índios do Brasil, nós temos preconceitos com eles. Aí você diz para mim, eu não tenho. Mas a tia Tânia não está falando você individualmente. Eu estou falando da sociedade como um todo. Então, eles são inferiorizados, menosprezados, né? Ficaram restritos a uma reserva, perderam as suas terras. Vamos lá. Essa resposta é um pouco maior. Se a aula acabar, a gente começa de novo. Não tem problema.